Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, queridos irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos começando mais um PIBcast, o programa da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais em Ipanema, a PIBMG. Você que está nos ouvindo nesse momento, seja agora ao vivo, seja o programa gravado, que o Senhor te dê um dia abençoado na presença dEle. Hoje, quem vos fala não é o pastor Fernando, o inoxidável pastor Fernando. Eu creio que ele deve estar escutando o programa aí, não sei se é caminho na estrada onde que ele está indo ou já no local. Também o pastor Dito não se encontra no recinto, ou seja, eles me deixaram aqui sozinhos, mas como eu não fico sozinho, eu trouxe um time de peso aqui para me dar um auxílio no programa de hoje. E eu estou muito bem acompanhado, além do nosso escudeiro, fiel escudeiro aqui, Urias, que tem nos abençoado aqui com a sua expertise toda sexta-feira. Inclusive, vale ressaltar aqui que na última sexta-feira foi ele que nos deu o bolo, né? Ele estava de férias, ainda estava sofrendo férias. Férias não, folga. Por isso nós não tivemos nosso programa na sexta-feira passada. Mas, além do Urias aqui, todo o seu aparato tecnológico, estou acompanhado aqui do jovem Abraão, um homem abençoado, que tem nos abençoado muito ali na vida da igreja, não só na mídia, mas na juventude e em várias outras áreas da vida da igreja. E também estou acompanhado da nossa, não posso falar psicóloga, né? Não tem um PS, né? PS, né? Do lado, né, do nome, mas a nossa quase psicóloga, a Dalila Ferreira. Então, eu vou pedir para o Abraão, né, dar a sua saudação e depois a Dalila pode também dar sua saudação e a Dalila faz uma oração para nós darmos início ao nosso programa. Um bom dia a todos os irmãos e ouvintes, amigos que agora acompanham o PIBcast. É um prazer, um privilégio estar aqui, como sempre, e é muito legal a gente ter esse espaço, né? E felizmente Deus tem abençoado todos os programas e nós vemos realmente conversas muito edificantes e eu creio que Deus tem muita coisa a ministrar aos nossos corações, se nós estivermos atentos para ouvir. Então Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando e que esse programa seja muito abençoador na vida de todo mundo. Bom dia, queridos ouvintes, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês, né? E como o Brown falou, eu acredito que Deus tem muito a falar ao nosso coração, né? E que seja um programa abençoado. E para começarmos, vamos orar, pedindo para que Deus nos direcione durante o programa. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, por mais um dia. Gratidão pela sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nossa vida, Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para esse programa. E cremos, Pai, que o Senhor tem muito a falar a cada um de nós, Pai. Usa a nossa vida aqui e abençoa a vida de cada ouvinte nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, querido ouvinte. Então nós vamos começar nosso programa aqui. E o texto que eu queria compartilhar com os dois aqui, com você que está nos ouvindo nessa manhã, é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Aqui, só para que você que está nos escutando entenda um pouco o contexto, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, uma igreja relativamente jovem, que estava se posicionando em meio de uma situação de perseguição, de idolatria, e como eles fazem, Paulo os elogia aqui de forma veemente, né, usando a vida deles e daqueles irmãos da igreja como um exemplo, para que outras igrejas e outras regiões seguissem da mesma forma. E eu quero trazer esse contexto que nós vamos ler aqui para o contexto dos jovens, né? Como eu tenho dois jovens aqui, eu quero trazer para esse contexto, mas é claro que se estende a todos nós, né? Os jovens e os não jovens, aqueles que são só jovens em espírito. Então vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, até o verso 10, mas a gente vai ficar só com alguns versículos aqui. Eu vou ler para a gente contextualizar. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus Pai da
prosperidade da fé e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, como eu estava dizendo, Dalila e Abraão, nós estamos diante de um texto que ele é, sim, um motivador para muitas pessoas se manterem firmes na palavra, no evangelho, mas para algumas pessoas também pode ser um desanimador, porque o texto vai falar que, apesar de ser uma carta, uma parte da carta que está elogiando a um grupo de pessoas, está também mostrando que havia uma certa dificuldade da parte deles em se manterem firmes, né, dado vista às perseguições que eles estavam sofrendo e que viria a sofrer, obviamente, muito mais. E aí, contextualizando pra gente começar a jogar a bola pra frente, hoje eu vou ter o privilégio de dar sopa de bastante gente aqui, né, então normalmente acontece o contrário, então hoje eu vou ter esse privilégio, um dia da caça, né, um dia do caçador. Mas, como eu queria dizer pra vocês, o versículo 5 e até o versículo 9 é onde a gente vai trabalhar com mais dedicação aqui, explorando mais os detalhes. E eu queria falar com você, querido ouvinte, que tipo de fé chama a atenção de verdade? Sabe, nós temos vivido ou expressado uma fé, o evangelho, que realmente ele tem servido como parâmetro, um modelo positivo para o Senhor usar na vida de outras pessoas. Olha, escutem bem o que eu estou falando. A questão não é se eu acho que o que eu estou fazendo é certo ou errado. A questão é se o que eu estou fazendo é o que o Senhor pede que eu faça, e o jeito que eu vivo é o jeito que o Senhor quer que eu viva. Isso é muito diferente do que viver segundo aquilo que eu acho. Eu vivo segundo aquilo que é certo, e o que é certo está balizado pela palavra do Senhor. E a igreja aqui de Tessalônica, ela teve que tomar essa decisão. E nós vemos hoje, Dalila e Abraão, no contexto atual, né, um evangelho que você vive como você acha que é. E aí você quer ser um modelo como você acha que deve ser. Mas poucas pessoas, às vezes, né, fico com receio de falar assim, mas eu creio que poucas pessoas, poderiam ser mais, vivem sendo o modelo que o Senhor quer que ela seja. E aí, trazendo para o aspecto da igreja e da juventude, por exemplo, muitos jovens, né, têm vivido um modelo que os agrada. E não é, às vezes, o modelo que o Senhor quer. E mesmo assim, tem muitos jovens que têm atraído muitos outros jovens para dentro da igreja. E eu não esqueço de uma fala do pastor Fernando um tempo atrás, né, se eu não me engano, no culto jovem, inclusive, falando exatamente disso. Por que o seu convidado tem vindo à igreja? É mais ou menos isso que ele falou. Ele vem por causa do seu testemunho, ele vem porque você é um modelo de transformação que o Senhor fez na vida sua, ou ele vem porque ele se assemelha mais com aquilo que você tem feito de errado lá fora, e aí ele se sente bem, está perto de você? É uma pergunta muito perspicaz e muito difícil de ser explorada. Então eu queria deixar pra gente, antes da gente entrar nos pontos aqui, eu queria ver se a minha fala está mais ou menos com a ideia de vocês. E aí, o que vocês acham dessa minha pergunta? Nós temos sido modelo, segundo o que o Senhor pede, ou segundo o modelo das nossas próprias vontades? E aí,
Abraão, você ia falar, eu já vi que você ia falar, então diz para nós, Abraão, qual é a sua opinião? É interessante a gente analisar esse texto de Tessalonicenses, né, e a igreja, o contexto histórico da igreja, né, porque é uma igreja muito jovem e aqui são pessoas que, na sua absoluta maioria, eram gregos, né, pessoas que eram gentios, ou seja, não eram judeus, e eles deixaram a idolatria, deixaram todo o seu contexto cultural, abandonaram, enfim, tudo que eles tinham, deixaram para trás em prol do evangelho. Mas é interessante porque eles se tornaram modelos. E geralmente nas cartas de Paulo, ele vai, de fato, elogiar pontos positivos e criticar problemas que existem dentro da igreja. Mas aqui em Tessalonicenses, ele começa quase que exclusivamente só elogiando e dizendo que a igreja se tornou um exemplo. Mas o interessante é que era uma igreja jovem. Então, o fato de ser uma igreja jovem, o fato de ser uma igreja que sofria muita perseguição, não condicionou o crescimento espiritual da igreja a um crescimento limitado. Isso quer dizer que as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, elas não podem determinar a qualidade da nossa vida espiritual diante de Deus. Porque os tessalonicenses, eles foram um exemplo, não só ali na cidade de Tessalônica, mas em toda a província que eles estavam localizados e nas províncias vizinhas também. Eles evangelizavam outras pessoas em outros lugares que não eram ali localmente. Então, acho que isso mostra pra gente de maneira muito clara que quando nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, não há desculpas, de circunstâncias ou de dificuldades que nós venhamos a enfrentar. Porque esses cristãos aqui de Tessalônica, eles foram pessoas que abriram mão de tudo. Porque naquela época, você abrir mão da idolatria, que era a religião, os cultos tradicionais, você era excluído da sociedade, porque tudo era permeado por essas religiões. Então você não tinha mais contato com seus amigos, com seus familiares. No seu trabalho, você perdia oportunidades de trabalho, você era boicotado, As pessoas não queriam mais ter contato com você, porque na concepção daquela sociedade, você tinha se desviado dos deuses verdadeiros para servir a um Deus que não existia na concepção deles. Então eles abriam mão de tudo. E de fato, mesmo assim, mesmo sendo uma igreja jovem, ou seja, que não tinha muito conhecimento teológico, entre aspas, que ainda estava crescendo na fé, e mesmo enfrentando muitas perseguições e abrindo mão de muita coisa, foram pessoas que, mesmo assim, permaneceram firmes na fé e produziram frutos que se estenderam para além da sua própria igreja, Então, acho que isso nos mostra que não tem desculpa, cara, pra gente não servir a Deus de maneira intensa e plena, sabe? Tá, mas então vamos lá. Eu vou começar então dificultando para a Dalila, beleza, ótimo, perfeito. Você deu aí uma extensa explicação, para o querido ouvinte sobre o contexto e sobre realmente o que significa, esse ser um modelo. Mas, Dalila, eu acho interessante que a gente comece pelo começo, obviamente, O versículo 5, ele vai dizer algo interessante, que aqui, antes da gente entrar sobre nós sermos imitadores ou não de Cristo e servimos ou não como modelo, vai dizer que o que essa igreja e essas pessoas recebem é a palavra verdadeira do Senhor, que é dada pelo Espírito Santo, inclusive. O versículo 5 vai dizer: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. E aqui não está falando de qualquer poder. Aí está falando poder no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui começa a ficar mais difícil, porque onde nós temos buscado o nosso conhecimento, o nosso testemunho, a nossa metanoia, que tipo de metanoia tem acontecido na nossa vida? Porque antes de nós sermos alguma coisa, nós precisamos receber alguma coisa. E aqui Paulo vai dizer muito claro para eles: olha, vocês não receberam qualquer coisa. O que vocês têm buscado e recebido é o que vem do céu para a vida de vocês. Então é por isso que vocês estão caminhando da forma correta. Me parece, eu acho que eu não estou enganado em dizer isso, que isso vai trazer para nosso aspecto da juventude, que é muito mais do que esse evangelho, eu ia falar Nutella, mas tinha uma outra palavra na minha cabeça, agora eu vou fugindo, esse evangelho é água com açúcar, muitas das vezes, que o jovem às vezes busca, que é um evangelho que não tem renúncia, que não tem posicionamento, é um evangelho que eu só preciso de sentir, ter as emoções afloradas, mas eu não preciso realmente haver mudança, porque aqui o Paulo vai dizer que é um evangelho
é a palavra de poder, que vem pelo Espírito Santo e que traz convicção. Ou seja, realmente o único que convence o homem do juízo, né, do pecado e da morte é o Espírito Santo, não há outro. Então é bem isso, Dalila, eu tô meio viajando aqui. Tiago, eu concordo com o que você falou, eu acho que esse versículo ele é norteador, né, nesse texto, e a gente pode pensar naquilo que você tinha perguntado sobre se a gente está vivendo da forma que agrada a Deus ou da forma que tem nos agradado. Porque o Abraão até trouxe que as circunstâncias, elas não podem, né, ser um impedimento para a gente poder ser um modelo, né, seguir a Cristo. Até porque, quando a gente vê o contexto da igreja de Tessalônica, a gente vê que não era fácil, mas eles são um modelo. E aí, trazendo para o contexto de juventude, além dessa questão de querer viver da forma que nos agrada, a gente tem uma ideia muito de que ser o modelo depende de muitas outras coisas, às vezes fúteis e inúteis nesse processo. Porque o texto ele vai dizer muito claro que o que chegou a vocês foi somente em palavra. E vai falar ali que o que está acontecendo vem pelo poder da palavra que é vinda de Deus. Então, não depende do seu cargo na igreja, se você é pastor ou não, se você prega muito bem ou não, depende do poder de Deus em você. E aí nos leva a pensar, né, será o quanto que eu tenho permitido esse agir de Deus na minha vida aí? Porque às vezes estamos querendo ser muita coisa, fazer muita coisa, mas sem essa permissão desse agir do Espírito Santo em nós. E aí nos restringe mesmo, porque por nossas forças é impossível. E aí você está querendo dizer então que há possibilidade desse jovem, aqui no caso da igreja, está recebendo a palavra, mas não está aceitando aquela palavra, buscando em outros lugares. Por exemplo, nós temos o privilégio de estarmos numa igreja que preza na sua integralidade, né, a palavra do Senhor em todos os aspectos. É o norteador da nossa vida ali, né, no dia a dia, em tudo que a gente vê e ouve ali na vida da igreja, seja através dos pastores, seja através dos ministérios, seja através de qualquer segmento que vem ali da nossa igreja, nós vemos isso o tempo todo sendo reforçado e aplicado. Mas você quer dizer que mesmo assim eu posso não escolher isso? Você pode escolher não aceitar isso, né? A viver da sua forma. Uma vez, pregando lá na igreja mesmo, eu falei uma frase que eu não lembrava depois, mas o pastor Fernando fez questão de enfatizar, e depois disso eu não esqueci mais, que é que você pode estar dentro da igreja abençoando vidas e a sua não está sendo abençoada. Porque você não permite que Deus te molde, não permite que Ele te transforme. É aquilo que você falou, um evangelho sem renúncia, sem confronto, né? Eu uso a palavra como uma forma de receber algo apenas, mas não me permite ser por ela moldado. E aí que tá, né, Abraão e Dalila, né? Antes de, como você disse, né, Abraão também disse, antes de nós sermos alguma coisa, precisamos receber alguma coisa. A gente só pode dar daquilo que a gente recebe, né? E eu acho isso muito interessante, porque o Senhor nunca vai deixar a gente em débito, né? Ele não vai ficar faltando com a gente, né? Então não vai ser por essa desculpa, creio eu, que a gente vai conseguir chegar diante do Senhor e falar assim, olha, eu não fiz porque eu não tive a oportunidade ou porque eu não recebi. Eu não fiz porque eu recebi e não quis. Então eu não passei adiante, né? E a gente tem vivido muito um mundo assim, um contexto assim. Isso é muito preocupante, porque nós cantamos muito, e eu falo por estar nessa área da música também, a gente canta muito sobre essas verdades, mas vive pouco essas verdades. E vive pouco muitas das vezes porque a gente está diante delas, mas não quer absorver elas, como vocês bem disseram. Mas o texto continua. Então, já temos um parâmetro. É preciso, né, ser dotado da palavra da verdade que vem através do Espírito Santo e ter convicção daquilo. Obviamente, né, se a gente recebeu de verdade, a gente está convicto daquilo. E aí no versículo 6, ele traz um segundo ponto para nós. Ele fala que eles imitavam a Cristo. Vou ler, querido ouvinte, para a gente caminhar aqui. Olha, o versículo 6 vai dizer o seguinte: e vocês tornaram-se nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. A gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho, a gente vai trabalhar em duas partes. A primeira delas é a primeira parte: vocês tornaram nossos imitadores e do Senhor. Nós somos chamados, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 11:1, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente ouve muito uma máxima que eu não considero ela correta: não olhe para mim, olhe para o Senhor. Eu não concordo com isso. Nós temos que falar o tempo todo, nós que somos nascidos de novo, nós que recebemos
o Senhor como o único suficiente Salvador das nossas vidas, e em nós habita o Espírito Santo, a gente tem que sim falar, né, pro próximo, olhe para mim, que você não vai olhar para o Tiago, você vai olhar a pessoa do Tiago e vai ver o que Deus fez na vida do Tiago. Como Paulo vai dizer, nós somos cartas vivas do Senhor, levando esse evangelho a esse mundo. Então, Paulo aqui mais uma vez reforça essa ideia daquelas pessoas, né, que eles estavam sendo modelo, né, a partir do momento que eles estavam imitando a Cristo. Por que é tão difícil imitar a Cristo? E aí, quem vai responder primeiro? Eu acho que a gente pega muito nessa dificuldade porque a gente quer arrumar uma desculpa mais fácil, Thiago. Engraçado quando você falou que as pessoas têm essa maneira de falar, não olhem pra mim, olhem pra Cristo. Porque aí meio que tira a responsabilidade ali em relação ao evangelho. Porque a gente tem uma ideia de que, para ser modelo, eu preciso ser um grande pregador da palavra, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um líder. Então, quem deve ser o modelo para as pessoas? É essas pessoas que estão à frente da igreja, ocupam algum cargo importante. Só que quando a gente volta à palavra, quem deve ser modelo? Quem? Quem é imitador de Cristo. E quem é imitador de Cristo? Todo mundo que nasceu de novo. Sim. Então, essa nossa dificuldade, ela vem justamente por aceitar que a nossa antiga vida acabou. É uma nova em Cristo. Essa dificuldade de abrir mão do que éramos antes de Cristo. Então vamos lá, vamos azedar agora para o lado de Abraão, né? Esse versículo 6, ele vai dizer, né, que eles, Paulo está falando que eles estavam sendo imitadores dele e de Cristo, beleza. Só que o versículo termina falando de algo que aí já começa a pesar mais ainda. Parece que Paulo está elogiando, a gente começou falando que Paulo estava elogiando, daqui a pouco já está começando a desanimar o pessoal. Eu não sei se o pessoal vai sair mais animado ou menos animado no final de ler esse texto. Mas, o fato é, o final do versículo 6 vai dizer, nós imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Olha o contraste. Sim. Vocês estão recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Porque é motivo melhor do que isso, que você ouvir a voz do Senhor falando no seu coração e te enchendo. É uma alegria que, por mais que a gente possa descrever, só vai saber na literalidade quem é nascido de novo, como a Dalila falou. Só que não termina aqui. O versículo termina falando que a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Via de regra, esse final desse versículo acompanha a vida do cristão. Sim. E aí, Abraão, como é que é essa incógnita aqui que a gente tem que resolver, essa conta que não fecha? Porque está falando de alegria e sofrimento ao mesmo tempo, no mesmo pacote. Hoje a gente, por muito pouco, a gente começa a sofrer demais. Se a gente fica sem dados móveis, por exemplo, a gente nega crise, a gente nega fé se deixar. Né? O jovem hoje, aí voltando para o nosso contexto, nós estamos lá firmes, lá e não sei o que, cantando, levanta a mão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e meu alvo é Cristo, e não sei o que. Só que aí, na primeira dificuldade, nós falamos assim, não gostei do seu cabelo, eu não gostei da sua roupa, aí você já entra em crise. O sofrimento, que é extremamente superficial nesse ponto aqui, ele passa a ser crucial e determinante na vida do jovem. E aí, Abraão, como é que é viver essa dualidade entre alegria e sofrimento ao mesmo tempo? Porque aqui não fala que é um e outro, é os dois ao mesmo tempo. E aí? É brilhante, isso me lembra muito daquela oração que Jesus fez lá em João, né, a partir do capítulo 14 até o 17. E aí ele faz essa oração e ele pede ao Pai para que dê essa alegria aos discípulos, né, para que a vossa alegria seja completa. Mas ele também vai dizer, como você disse, né, que a gente vai ter dificuldades e tribulações. Ele vai dizer que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então esses dois lados da moeda, eles acompanham a caminhada do cristão, mas isso traz uma conexão praticamente perfeita com esse termo, né, essa ideia de sermos imitadores de Cristo. Porque ser imitador de Cristo, ser discípulo de Cristo, significa justamente você seguir os ensinamentos de Cristo e você seguir a jornada que Jesus seguiu, né? Você seguir os passos de Jesus. Lá em 1 Pedro vai falar sobre a gente seguir as pisaduras de Cristo, né? Andar por onde ele andou. Só que isso significa, né, se a gente pegar o contexto dessa expressão de ser discípulo, é de fato você ser um seguidor de um mestre. E isso significa que você tem que abrir mão dos seus próprios valores, das suas próprias ideias, das suas convicções, da sua visão de mundo, da sua maneira de enxergar a vida e das suas próprias prioridades,
para que você tenha os valores, as prioridades, a visão de mundo do seu mestre. E aí é que entra esse contraste e esse aparente paradoxo, né, que o Tiago falou, porque nós, como seguidores de Cristo, nós somos seguidores de um mestre que não é desse mundo, né? Nós somos súditos de um reino que não é desse mundo, porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, Jesus não teria sido crucificado. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente tem essa aparente contradição, porque justamente pelo fato de nós não sermos desse mundo, é que Jesus vai dizer que o mundo nos odiaria, né, por seguir a Jesus, por amar a Jesus. E Paulo também vai dizer lá para Timóteo que todos aqueles que querem viver piamente, ou seja, viver uma vida de fato em integridade diante de Deus, eles padecerão perseguições. E a grande questão, né, o grande ponto-chave é entender que seguir a Jesus automaticamente vai querer dizer que nós temos que abandonar os padrões desse mundo, né? Não é possível servir a dois senhores, como Jesus vai dizer. Então essa é a grande questão. Só que ao mesmo tempo em que nós temos que abrir mão dos nossos próprios valores, nós temos que dar liberdade para que o Espírito Santo nos encha da vontade de Deus, da palavra de Deus. E aí, obviamente, né, lembrando daquele texto de Romanos 12, nós temos que nos deixar ser transformados. A nossa mente precisa ser renovada. E no contexto da juventude, muitas vezes as pessoas não fazem essa conta, né, que seguir a Jesus implica custos. Você abrir mão de muita coisa. E, na verdade, não só abrir mão de muita coisa, mas na prática você tem que estar disposto a abrir mão de tudo, inclusive da sua própria vida, se necessário for. Então, essa é a grande questão. E aí, só para encerrar, quando Jesus faz essa comparação de nós calcularmos os custos, lá em Lucas ele vai dizer que ninguém começa a construir uma torre e não calcula os custos para ver se ele consegue terminar a torre. E na juventude a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas começam a participar das atividades da igreja, começam a, enfim, né, buscar a Deus, mas quando vem essas dificuldades elas desanimam, porque elas não entenderam, e talvez isso seja até um erro, enfim, né, em função de o evangelho não ser apresentado de maneira completa, porque elas não entenderam que seguir Jesus literalmente exige de nós abrir mão de tudo, né? E tem um custo que precisa ser pago. Jesus já pagou o custo pelos nossos pecados, mas o evangelho, ele exige de nós mudança. Essa é a grande questão. Rapaz, aí você tocou num ponto que eu estava caçando aqui e encontrei. Rapaz, você falou que talvez você criou uma situação hipotética, que é real, na verdade. Sim. Você só usou ela sem dar data e localidade, mas que ela é extremamente real, que pode ser que muitas das vezes esse jovem não tenha recebido ainda o evangelho por completo, ele não tem sido apresentado o que é realmente ser um seguidor de Cristo. Porque, diga-se de passagem, dizer que você segue a Cristo, qualquer um pode dizer. Dizer que você ama a Deus, muita gente fala. Eu estava vendo conteúdo ontem à noite, antes de dormir, exatamente assim. Uma pessoa que já andou nos caminhos do Senhor, né, pelo menos aparentemente, pelo visto, né, não de fato, mas que falava com muita veemência que andava nos caminhos do Senhor, de repente foi para um extremo oposto, ou já estava lá mesmo, né, só se revelou. E aí ela, na sua está sendo indagada num podcast, e aí ela vai dizer, não, mas o que importa é que eu amo o Senhor, né? Então, exato, e foi nesse limiar que a gente está falando aqui. Foi quando o sofrimento por seguir a Cristo foi apresentado a essa pessoa que ela definitivamente escolheu não seguir a Cristo. E aí que está a questão, o X da questão. Paulo está falando aqui de algo muito sério, querido ouvinte. Ele está falando que seguir a Cristo, como o Abraão muito bem disse, aí eu vou jogar a bola aqui para Dalila, né? Muito bem disse, que deve ser nos apresentado, e o Espírito Santo faz isso. O evangelho por completo, toda a sua bagagem, todas as suas prerrogativas. Existem coisas maravilhosas? Claro que existe. Isso aí não tem como a gente nem entrar no mérito aqui, que a gente vai ficar vários programas aqui. O maior deles é saber que nós, né, fomos descondenados. Nós estamos em direção ao céu e vamos viver a eternidade com o Pai, né? Isso aí já só por aí já, né, obviamente já se bastava, mas existem outras bênçãos, né, que são frutos disso. Mas também nesse caminho que deve ser
traçado ou trilhado daqui até lá, ele pressupõe muitas dificuldades essas pelo nosso posicionamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre a nossa postura. E aqui, Paulo deixou isso muito claro para eles, por causa dos sofrimentos, e lá em Romanos 5 ele vai dizer, né, e também nos alegremos nos sofrimentos, pois saber que o sofrimento produz paciência, a paciência produz a aprovação de Deus, e isso agrada o Senhor, e nós somos abençoados e edificados por isso. Ser participante do sofrimento de Cristo não é um demérito, é um privilégio, que poucas pessoas às vezes não querem experimentar. Aí no caso dos jovens, eles não querem viver porque pressupõe negar muita coisa, abrir mão de muita coisa, se colocar numa posição que você vai se sentir desconfortável. E aí, Dalila, é mais ou menos por aí? Eu sei que é dessa área que de vez em quando já está aí estagiando, fazendo alguns atendimentos, né? E de alguma forma ou de outra, eu creio que isso acontece com uma certa frequência, né? As crises existenciais em meio às dificuldades comum da vida, que são dificuldades da vida, e aí você pode usar isso como você achar que deve, né? Trazendo para esse contexto, né? O jovem, muitas das vezes, tem isso, né? Uma crise existencial da vida, que seria normal de qualquer pessoa passar, já faz ela já tirar o seu foco desse caminho, que é o caminho que nos leva ao céu. Tiago, a gente tem uma grande dificuldade, né, como ser humano, em sofrer algum tipo de desconforto. E a cada tempo que passa, acho que com as evoluções que a gente tem aí no mundo, a gente está reduzindo ainda mais, né? A gente não tolera muita coisa, então qualquer coisa ali a gente já está querendo o mais confortável possível. E pegando o gancho que o Abraão falou sobre não ter se apresentado um evangelho, talvez o real evangelho, eu acho que pega muito nessa questão, porque nós criamos a falsa ideia de que o evangelho, para ganhar as pessoas, ele precisa ser trocado, fantasiado, ele precisa ficar um pouquinho mais macio, né? Você tá querendo dizer, então, para polemizar aqui a história, que se nós formos fazer um trabalho evangelístico ou falar de Jesus para alguém, seja qualquer circunstância, né, seja num dia a dia, eu tenho que apresentá-lo primeiro de uma forma doce, para depois jogar a realidade para ele? Nós criamos a ideia que sim, até porque quando você pensa de falar de fazer um evangelismo, por exemplo, qual o texto que você pensa? João 3,16, porque Deus o quê? Amou o mundo. Sim, mas a gente esquece que vai do 17 ao 21, né? Exatamente. Então a gente criou essa ideia de que, porque as pessoas, elas se converterem ao evangelho, eu preciso apresentar um evangelho muito doce para elas. Só que quando a gente vai ver a palavra, não foi assim. Jesus não chama os discípulos com promessa apenas doce ali de um evangelho de amor e de bênção só. Pelo contrário, né? Ele vai apresentar o real evangelho ali para os discípulos durante a sua caminhada e para quem estava os ouvindo. O Sermão do Monte, por exemplo, é um exemplo claro disso. Por quê? A palavra de Jesus, ela não é só confortadora, mas ela é confrontadora, assim como toda a Bíblia, né? E nessa busca nossa mesmo, por não ter nenhum desconforto, né, a gente cria essa ideia aí de que, não, eu vou apresentar um evangelho um pouquinho mais fácil e tal. Quando a pessoa dá uma firmada, ela vai conhecendo melhor, né? Eu não preciso falar do inferno agora, eu não preciso falar de pecado, não preciso negar. Deixa ela entender que Deus a ama, do jeito que ela é, não precisa mudar, né? Só que a pessoa, ela vai se acostumar com isso. E isso vai manter a vida dela da mesma forma. E a mudança vai se tornando o quê? Mais difícil, porque você está reforçando ali que eu posso continuar do mesmo jeito, que Deus vai me abençoar e tá tudo certo. Né? Então a pessoa vai continuar vivendo da mesma forma. Eu lembro de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, eu não lembro exatamente a data, mas alguém nos indagou, né, via dos canais de comunicação que a gente tem na igreja, né, YouTube, Instagram, nos indagou, se eu não me engano foi no próprio YouTube, sobre a quantidade de vezes que nas pregações se falava de céu, de inferno, né, sobre o diabo e sua obra, mas falou de forma pejorativa, como se não fosse necessário tocar nesse assunto. Não quer dizer, querido ouvinte, que quem já conhece, quem já frequentou, já visitou a nossa igreja, sabe que não é uma linha, né, de raciocínio que fica somente nisso. Mas você que já frequentou e já visitou, sabe que ali você vai escutar o evangelho na totalidade. Vai estar falando de céu, mas também tem que falar o caminho que te leva para o inferno. Você vai falar sobre o pecado. Então, essa pessoa, esse abençoado, uma vez indagou isso de forma muito, muito veemente. Eu não gosto mais de escutar as mensagens
via YouTube, se eu não me engano, porque só fala de inferno. Não, ela não estava entendendo, ou não tinha ouvido, ou não estava ouvindo as pregações do começo ao fim. Porque se ela escutasse as pregações do começo ao fim, ela ia entender que quando se mencionava determinados assuntos, era para trazer a clareza do Evangelho, que o caminho que nós estamos seguindo sem conhecer a Cristo nos leva para lá. E nós, como cristãos, temos que trazer essa percepção às outras pessoas. Olha, a vida que você está caminhando, que você está levando, se você não mudar, ela vai te levar para lá mesmo. A vida que você está levando não é para você se glorificar nela, não, ou ficar feliz, não. É para você se arrepender. E como é que a gente vai falar de arrependimento, sendo que a gente não expõe a condição do que nos faz levar a arrependimento? Eu só vou me arrepender se eu tiver motivo para me arrepender. É aí que a gente cria um muro, né? Porque se eu não posso falar que só tem 2 caminhos, ou esse é o inferno, eu vou criar um meio termo ali, né? Não, você ainda não decidiu pro céu, não, você também não tá no inferno, não. Você, né? O importante é estar ali. Tá ali, no meio do caminho. E aí, né, nós estamos lendo um livro, e aí fica uma sugestão de livro para todos os ouvintes, né? O livro O Peregrino, só que nós estamos lendo O Peregrino na versão para jovens, então vale a pena ler tanto o original, que é O Peregrino, que é de não lembro a data exatamente, é um livro bem antigo, mas você encontra muita facilidade, e agora tem a versão mais contemporânea, né, para os jovens, que é muito boa, por sinal. Acho que eu particularmente gostei mais da versão mais nova, né? E lá tem uma parte do livro, e eu só pegando esse gancho aqui para poder ilustrar isso, vai dizer que enquanto como é que é o nome do personagem principal? O cristão está caminhando na sua jornada, ele vai encontrando algumas pessoas pelo caminho, e uma delas, né, no caminho que vai ao céu, ele está atalhando. Ele está ali no muro. Só que chega num determinado lugar, ele não vai entrar pelos portões, porque ele não fez o caminho por completo, ele só foi andando paralelo ao cristão ali. Mas ele traz a ideia de que não importa como eu entrei aqui, se eu tô no caminho. Olha que fantástico. Querido ouvinte, você não precisa ter lido o livro e conhecer a história, mas eu acho que no geral você está entendendo o que a gente está querendo dizer. Mesmo que você esteja andando paralelo ao caminho daquelas pessoas que estão realmente vivendo o evangelho de sua forma plena, não é pessoas santas, não é pessoas perfeitas, são pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue de Cristo, que são pecadores, mas que estão buscando se santificar. Essas pessoas, elas estão no caminho certo, elas não estão nem perto do muro, porque essa ideia de muro, ela é na cabeça de quem está querendo ficar do lado de fora, mas também não quer deixar de participar da parte de dentro, né? E que de vez em quando pula pro lado de cá, pula pro lado de lá, fica essa vida. Só que vai chegando num ponto que no final dessa jornada vai existir um portão. Sim. Lá no livro fala que é o portão celestial. E lá naquele portão só entra quem passou pelo caminho todo. E aí, traz a bagagem do evangelho, né? Traz a bagagem do evangelho. E aí essas pessoas vão ficar pelo caminho mesmo, por mais que elas tenham participado durante um período da jornada ali. Querido ouvinte, o que nós estamos falando não é trazer para você o peso da vida, talvez, que você esteja vivendo hoje, como se não houvesse condição de ter uma retomada ou mudar a direção. Pelo contrário, sim, é para que você entenda, assim como todos nós, né, temos entendido, que o Senhor nos chama a viver uma vida que, mesmo em meio aos sofrimentos, vale a pena ser vivida. Essa vida chamada evangelho, essa vida chamada salvação, ela tem todas as dificuldades que são inerentes a ela, mas ela vale a pena ser vivida, porque a gente sabe que o nosso alvo, nosso objetivo não é aqui, né? E mesmo que o nosso corpo venha a padecer, nós vamos ter um corpo glorificado e que um dia nós não teremos mais as mazelas desse mundo. Então vale a pena as renúncias, que são insignificantes em relação ao prêmio final. Mas para a gente caminhar, e olhando aqui para o nosso horário, eu acho que não vai sair música aqui hoje, tá? Porque o assunto tá legal. O versículo 7, porque até aqui no versículo 6 nós tratamos daquilo que era necessário. Até agora nós não falamos de modelo, apesar de só, né, ventilar aqui a palavra, mas nós não falamos de sermos alguma coisa. Até agora a gente está falando de, né, receber aquilo que precisa para ser. Só que no versículo 7, Paulo vai dizer algo interessante sobre o ser. O versículo 7 diz assim, depois, ou seja, de tudo isso, depois de sofrer, depois de receber a palavra, depois de sofrer, depois de permanecer, de ter uma constância, aqui cabe um detalhe, a gente não leu o versículo, mas aqui cabe um detalhe, não adianta viver esporadicamente, é viver não é
flashes, é uma vida. Então, aí vocês começam a se tornar alguma coisa. Versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. Aqui, Paulo fala algo que realmente é interessantíssimo. O testemunho dessas pessoas, em meio à situação que eles estavam vivendo, reverberou, se espalhou. E isso resume, vamos assim dizer, o que realmente é a nossa vida em Cristo. Nós estamos aqui para sermos esse testemunho, para levar o ID, para cumprir o ID, para poder ser aquilo que o Senhor deixou como missão para todos nós. Então, a nossa bagagem, enquanto nós somos cheios do Espírito Santo, através da sua palavra, nos habilita a sermos esse modelo. E olha como tem modelo deficiente nesse mundo, tá? Como tem modelo capenga, assim, nesse mundo. E aí, Abraão, o que você pensa a respeito dessa questão que Paulo diz, ao ponto de ser modelo para outras regiões, outras pessoas? Eu acho que essa é a grande beleza e a grande complexidade da vida cristã, né? Essa ideia de ser modelo, ela ao mesmo tempo que é extremamente simples, no sentido de que a gente pode explicar de maneira extremamente curta e direta, é muito complexo viver isso na prática, né? Porque se nós pararmos para pensar, o objetivo é que nós sejamos como Jesus. E ele já deixou muito claro como ele quer que nós vivamos. Ele já deixou muito claro quais são os padrões do reino de Deus. Então, ser cristão, na verdade, o significado dessa expressão cristão é um mini Cristo, né? Um mini seguidor de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, na prática, essa simplicidade, entre aspas, que é, entre aspas, ser somente um seguidor de Jesus, ela se torna complexa porque, de novo, a gente volta para aquela ideia de que para ser seguidor de Cristo, você tem que abrir mão de si mesmo e deixar que Jesus resplandeça através da sua vida. E essa é a grande questão. E aí eu me lembro de uma passagem lá em Coríntios que Paulo vai dizer que o que nos torna fortes são justamente as nossas fraquezas, né? Ele vai dizer que a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza e que quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. E essa é a grande questão. E aí volta, fazendo uma ponte com o que a Dalila disse anteriormente, essa questão da tolerância que a juventude, e obviamente eu acho que todos nós podemos nos incluir nisso, né? Que essa modernidade trouxe consigo uma intolerância à dificuldade. Então, tudo que a gente quer rápido, a gente quer tudo fácil, qualquer coisa que você precisar, você pesquisa no Google, se você está com fome, você pede um delivery, enfim, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. E aí a gente vai criando essa intolerância para as dificuldades, mas na verdade são as dificuldades, são os momentos de fraqueza, são os momentos de luta, de perseguição, são os momentos de maior intensidade, onde nós somos literalmente jogados para fora da zona de conforto por completo, são os momentos em que nós mais crescemos, né? E a gente vê que a igreja, nessa época, né, a igreja logo depois que Jesus ressuscitou, ela foi extremamente perseguida e foi justamente isso que levou a igreja a crescer, obviamente o poder do Espírito Santo, mas foi essa perseguição, porque quanto mais a igreja era perseguida, mais forte a igreja ficava. E essa é o desafio, porque essa tolerância que a gente precisa ter para lidar com as dificuldades e entender que são os momentos de dificuldade e as fraquezas que vão nos tornar um modelo. Porque você não vai se tornar um modelo para alguém se a sua vida é mil maravilhas, se você nunca tem dificuldade. Você vai se tornar um modelo para alguém se você venceu uma batalha, uma luta, e aí você vai ser usado por Deus para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, né? Então, esse é o grande desafio, é entender que as lutas e os momentos de fraqueza, eles são, na verdade, o ápice da caminhada com Cristo, porque o próprio Jesus sofreu. E ele cresceu mais como ser humano, né? Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obediência nos sofrimentos e nas aflições. E aí essa questão, porque é impossível, e acho que esse é um ponto-chave, é impossível a gente querer crescer na fé e ao mesmo tempo fugir dos sofrimentos. Exato. E das fraquezas. E aí, óbvio que a gente tem esse problema, porque como é que, digamos, a juventude quer crescer espiritualmente, quer ter experiências com Deus, se a gente quer evitar o sofrimento? Porque uma coisa não existe sem a outra, sabe?
Olha, e aí, né, tem algo interessante, eu estou escutando você falar aqui, né, o texto de 2 Coríntios 12:10, que é o que você citou, né, na verdade não só ele, né, você pegar esse versículo, você pegar o contexto, Paulo está falando do espinho na carne, né, e se você pegar o contexto anterior, ele conta uma experiência sobrenatural, do terceiro céu, sabe se é ele, se é outro, né, e ali ele vai falar essa frase que é muito emblemática, e Paulo soube o que é sofrer mesmo, né, mas também soube o que também viver dias bons, né, ele vai dizer em Filipenses 4:13, só que você tem que ler os versículos anteriores, né? Ele soube experimentar dias bons e dias ruins, mas tudo ele podia naquele que o fortalecia, que era o Senhor. Ou seja, mesmo em meio ao sofrimento, ele permanecia. E quando a gente está falando de modelo, Dalila, aqui, como o Brown bem disse aqui para nós aqui, não é sobre viver assim, naquele... Não tem a russa, na oscilação. Não quer dizer que a gente não tem os dias que a gente vai estar um pouco mais fragilizado, não é isso. Mas o fato é, e eu estava escutando o Abraão aqui, e algo me trouxe a memória. O mundo vai nos observar muito mais como a gente reage às nossas fraquezas e os sofrimentos do que a nossa celebração, né? Porque, vamos pegar aqui como um exemplo, muito claro. Né, creio que boa parte dos ouvintes aqui que nos acompanham, principalmente a juventude, se estiver nos escutando, que eu creio que está, a gente teve momentos muito, muito bons, né? Recentemente alugamos aí, fechamos a carreta do Louvorzão, né? Fala carreta da alegria, a gente fez a carreta do Louvorzão. Saímos com 80 jovens aí e alguns agregados por a cidade de Ipanema, né, nos divertindo, felizes, nos alegrando, né, e tocando louvor, né, algo que não é muito comum, porque a gente sabe mais ou menos como é que funciona, né, a dinâmica da carreta aí, né, mas isso é um fato, isso é bênção, isso é ótimo, né, foi um momento ímpar, né, aconteceu de tudo, né, principalmente figurinha, né, muitas, né, exatamente, porém, todavia, entretanto, o mais importante, eu acho que as pessoas mais observam, muito mais do que esses momentos que estão muito em evidência, é como o jovem, e aqui, querido ouvinte, como todos nós, seja você jovem ou não, nos portamos, ou nós manifestamos nossa atitude diante do sofrimento. E aí, Dalila? Como é que o que você pensa a respeito? Tiago, é interessante quando você fala isso, porque quando eu li o texto lá em casa, né, eu fiquei pensando assim, o que é se tornar um modelo, né? Onde eu vou me tornar um modelo, né? E recentemente estava vendo um vídeo, talvez você tenha visto também, falando sobre essa visão que nós cristãos criou de separar a vida cristã de uma vida secular. E aí a gente já parou de ocupar alguns espaços enquanto cristão. E é uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado muito, porque quando a palavra fala de se tornar modelo, eu entendo que Paulo não quer que a gente se torne um modelo só lá na igreja, né? Só quando tá tocando louvor, quando tá, enfim, na escala do Kiss, da mídia, não sei onde atua, né? Mas não só nesses momentos, né? Não só quando tá numa carreta de louvor, mas se tornar modelo no serviço, na faculdade, em casa. E é aquilo que você falou, as pessoas vão reparar mais, elas vão ver essa questão de Cristo em nós, nessa vida comum, né? Sim. Nessa vida diária, né? Porque a gente pensa que o movimento em si, uma grande posição na igreja, é o que vai refletir que somos imitadores de Cristo, ou que vai nos tornar um modelo. Mas, na verdade, nos tornamos um modelo quando vivemos nossa vida comum, diária, com Cristo. Então é na forma que eu negocio, é na forma que eu pago minhas contas, é na forma que eu trato as pessoas que estão ao meu redor, é na forma que eu levo meus estudos, que eu cuido do meu corpo, né? É em tudo que eu faço refletir a Cristo dentro daquilo que é a nossa vida, né? Dentro daquilo que é a nossa realidade ali, né? Porque às vezes algo que vai ser a sua realidade não vai ser a minha. Sim. Mas algo tem em comum, que é ser imitador de Cristo. E olha que interessante, né? Se a gente já pegar esse gancho e já passar para o gancho seguinte, a questão do modelo, né, que a gente tem falado aqui, ser um modelo, né, tendo como base não só as bênçãos, mas também a parte do ônus, vamos assim dizer, de seguir a Cristo, que são, né, os sofrimentos, o posicionamento. Querido ouvinte, eu tenho até dificuldade com essa conexão, mas fala ônus, fala sofrimento, né? O cristão de verdade, mesmo sabendo do padecer, do sofrer, ele não olha com esse viés, ele fica feliz, porque ele sabe, assim como, né, como os apóstolos vão narrar para nós ali, né, que quando a gente está sob pressão ou sob algum tipo de dificuldade, parece que as coisas começam a dar certo, porque eu tô no lugar certo.
Né? Mas como assim? Não, mas essa que é o grande mistério. Eu estou sofrendo, eu não quero sair de lá porque eu estou no lugar certo, porque eu sei que é o lugar onde Deus me colocou, né? E aí, esse testemunho no versículo 7, versículo 8, vai dizer que é algo fenomenal. Vou ler de novo o versículo 7, só para a gente contextualizar, que ele já é um gancho aqui para o versículo 8. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor... Aqui que interessante. Paulo não está falando que foi a partir da palavra de Paulo, apesar de Paulo, obviamente, né, ter ali aberto o caminho, né, não só ele ali, é o texto que começa falando no versículo 1, que Paulo, Silvano e Timóteo, mas é obviamente Paulo que encabeçando esse grupo de missionários, né, que estava desbravando esse contexto, mas o versículo 8 vai dizer, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. E aqui é fenomenal, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Querido ouvinte que nos escuta, jovem, seja quem for que está nos escutando, a gente tem que parar de jogar a responsabilidade para quem tem um microfone. É nossa obrigação. Nós temos esse microfone. Deus, né? Exato, nós temos esse microfone. E aí eu não estou falando de microfone literal. Né? Você não precisa estar num altar de concreto, de madeira, seja qual for, para poder estar pregando a palavra. É simplesmente, como a Valíria disse aqui muito bem, viver a sua vida comum, não tendo essa distinção entre o secular e o santo. Você vive uma vida só. Eu tenho também muita dificuldade com essa dicotomia, com essa separação. Para mim, a vida do cristão é uma vida só. Você vive no seu trabalho como cristão, você vive na igreja como cristão, você vive na sua diversão como cristão. Então você o tempo todo é um cristão. Né? O comprometimento tem que ser o mesmo, né? Porque eu queria uma ideia que o comprometimento com a igreja é só na escala. Exato. E aí, se a gente for esmiuçar isso aí, vai entrar em mais detalhes, né? Então, jovem, você que nos escuta nessa manhã ou nesse programa que está gravado aí, que você vai escutar futuramente, não importa em que momento da sua vida você esteja fazendo o quê. Se você está nas suas férias, lá em Porto de Galinha, né? Eu recebo isso aí, tá? Se alguém quiser me contemplar aí com uma viagem assim, mas lá na rede, na praia, você tem que estar pregando. Mas de que forma? Sai falando? Se necessário, sim. Mas se não, com a sua própria postura. Muito do nosso testemunho se dá não pelas palavras. Né? Eu não lembro quem é o autor dessa frase, né? Mas essa frase é muito interessante. Né? Pregue em todo tempo. Se preciso for, use palavras. Né? A nossa vida é uma pregação, é um testemunho. Então, o que eu quero chamar a atenção e desafiar você que está nos ouvindo, assim como nós que estamos falando aqui, não delegue ao outro aquilo que Deus colocou em sua mão para fazer, né? É lógico que o pastor, o líder, seja quem for ali, ele tem uma implicação mais específica num determinado contexto, mas Deus não colocou o pastor lá na sua faculdade, ele não colocou o pastor lá na sua casa, né? No seu relacionamento, é você. E aí o que nós fazemos? Nós delegamos. Né? Eu estou tendo essa dificuldade lá, mas também nunca teve a coragem de ir lá e fazer, ou tentar pelo menos, eu estou te passando essa demanda aqui, Abraão, é porque eu já tentei e não deu certo, me ajuda aqui. Sim. É uma coisa, a gente tem que realmente contar com as pessoas que estão à nossa volta, que também são cristãs, mas às vezes eu nem tentei, eu vi a situação e eu vou lá, me escondo dela e chamo Abraão. Não faz sentido, porque o versículo 8 vai dizer isso para nós, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu na Macedônia e na Acácia, ao ponto de Paulo ficar de... E olha só que interessante, Tiago, você mencionou essa questão de assumir responsabilidade, né? Se a gente analisar esse texto aqui, em lugar nenhum Paulo vai mencionar que Paulo instruiu eles a pregarem lá na província da Acácia da Acaia e da Macedônia. Em local nenhum, Paulo vai dizer que ele tinha mandado eles fazerem isso. Eles fizeram por iniciativa própria. Né? E vai dizer também que a igreja de Tessalônica foi utilizada para, inclusive financeiramente, isso não me engano, em Filipenses vai dizer, o Coríntios, e eles apoiaram financeiramente outras igrejas. Só que isso aqui foi por iniciativa própria. Né? Então é aquela coisa, sempre há muito a ser feito. E a gente não pode esperar as pessoas chegarem e nos mandarem fazer. Porque aqui ninguém mandou eles fazerem nada, eles foram lá e fizeram. É porque eles, como diz lá no versículo 5 e 6,
Eles não só receberam a palavra através, né, que vem do Espírito Santo, como tiveram convicção daquilo que receberam. E foram constantes naquilo que recebeu, né? Exatamente. O fato de espalhar mostra que não foi uma única vez, não é um evento isolado. Exatamente. E aí a gente volta na questão do modelo. A gente só pode ser modelo depois que o modelo está validado. Exato. Esse modelo, o modelo esporádico não funciona, ele não é parâmetro para nada. Como é que você vai colocar como parâmetro algo que você não consegue constatar? Ou seja, só pode fazer isso quando tem uma constância naquilo que você está fazendo. Então, querido ouvinte, para sermos modelo ao ponto de impactar e influenciar as pessoas ao nosso redor, e não só isso, como o texto vai dizer aqui agora no versículo 8, né? Não só ao redor, mas em outros lugares, mais distantes às vezes. Né? É quando nós temos uma continuidade na nossa mudança. E isso vem através do quê? Para a gente caminhar para o nosso final aqui. Versículo 9. Olha que o versículo 9 termina falando para nós. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, aqui, é muito interessante. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir Deus vivo e verdadeiro. É metanoia, é mudança de verdade. Não dá para ser parâmetro de algo novo fazendo as mesmas coisas. A gente vai virar uma aberração. Exato. Uma inconsistência o tempo todo. E as pessoas vão olhar para nós e não vão saber para onde vão. Se já está difícil para aquelas pessoas que não sabem o caminho, imagina quando nós vamos olhar para aquelas pessoas que deveriam ser o modelo, mas não conseguem ver no modelo algo concreto, que aponte para uma direção só. Então o perdido fica mais perdido. E não é isso que a gente tem que fazer. Ver quem que deveria ser modelo confortável no próprio pecado. Nossa, isso é forte. Muito. Isso é forte. Então, querido ouvinte, jovem, todos vocês que nos acompanham, é realmente abandonar. Aqui está falando de ídolos, mas o que te prende? O que te mantém fora desse padrão para ser um modelo? Talvez seja uma atitude que você tem e você sabe que precisa de mudar. Talvez seja um hábito que você tenha, que você sabe que tem que deixar de lado. Talvez seja um pecado, sim, algo que você tem convicção e faz com prazer da carne naquilo ali. Talvez seja muitas outras coisas, mas eu tenho certeza que se você está escutando essa palavra e o Senhor tem falado ao seu coração, você sabe o que tem que ser abandonado para poder começar a ser esse modelo que o próprio Senhor Jesus espera que nós possamos ser. Então, querido ouvinte, nessa manhã que a gente conversou sobre esse assunto aqui, não é uma palavra só para os jovens, é uma palavra para todos nós. Né? E não é só para aquela igreja lá de Tessalônica. É uma palavra que repercute até hoje. Nós somos chamados a sermos influenciadores desse mundo. Está muito, né, no hype aí a palavra influenciadores, né? Nós somos chamados a ser influenciadores, mas só podemos influenciar a partir de algo novo. Não dá para influenciar mais do mesmo, né? De pessoas que são má influência, está cheio aí, né? E o Senhor nos dá bagagem, condições suficientes para sermos esse canal que vai levar o Evangelho a muitas outras pessoas, ao ponto de que, né, assim como Paulo disse, não precisava nem de tocar mais nesse assunto. Olha, eu penso muito nisso. Vai chegar, em nome de Jesus, né, minha esperança é que chegue um dia, um tempo, em que uma juventude, sejam quantos jovens tiverem, sejam mais eficientes, eficazes do que um estádio cheio. Porque elas vão ser tão impactantes no modelo que estão vivendo, que as pessoas não vão ver outra opção se não seguir o mesmo caminho. E não é só pelos jovens, é para todos nós. Olha, eu ficava aqui mais uns 10 minutos, né? Mas eu queria terminar, né, falando aqui sobre alguns dos nossos ouvintes, né? Tem algumas pessoas nos acompanhando, e aqui a gente vai para as considerações finais. Não é tempo para passar música, mas aqui tem uma galera aqui que eu sei que está nos acompanhando. A Lídia, de Itaparuba, nos acompanhando agora. Tem mais aqui? Tá mandando mensagem aqui. Mas a Mariane mandou um versículo, Lucas 9, 23, eu vou ler. E ela, olha, querido ouvinte, né, fique sabendo, é minha esposa, tá? A gente espera a nossa líder, Mariane, aqui no programa, né? Era para ela ter vindo hoje, mas ela conseguiu
né? Se esquivar. Esquivar, muito bem esquivado. Mas ela mandou aqui, Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. É exatamente isso. Não dá para esperar coisas novas fazendo as mesmas coisas. É tomar, né, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. E tem outros ouvintes aqui que nos acompanham, né, toda sexta-feira, Natal, né, o Fabrício, Danilão, os pastores, eu não sei se estão ouvindo agora nesse momento, que eu sei que eles estão numa tarefa aí, mas a Dalila colocou aqui, na próxima você vem, e ela vai vir sim, na próxima oportunidade que a juventude vier, a gente vai buscar ela em casa, tá? Né? Já foi intimada, Mariane. Tá intimada. Mas, querido ouvinte, que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa manhã, que a obra do Espírito Santo, que ela nos convence de nossa condição e nos transforma, possa fazer o mesmo com você que está nos ouvindo nessa manhã. E que nós possamos ser realmente um modelo para esse mundo que precisa tanto de um referencial. E o referencial não somos nós, a pessoa, é Cristo, que através das nossas vidas vai alcançar outras pessoas. Seja esse instrumento, querido. Seja esse instrumento que o Senhor quer que você seja. Abraão, Dalila, vamos começar com a Dalila e eu vou terminar com o Abraão fazendo uma oração. Tiago, também é um prazer estar aqui. Eu falo que é sempre muito bom poder compartilhar da palavra de Deus, né? E daquilo que a gente tem vivido ali, não só enquanto juventude, mas enquanto igreja mesmo, né? Agradeço a oportunidade aí e me coloca à disposição. Já está, não precisa nem falar isso não. Já vai Ele não dá nem a opção de não estar, né? Exatamente. E aí, Abraão, suas considerações finais, seu agradecimento rapidinho, depois você pode fazer uma oração para encerrar esse programa. Amém. Foi bênção demais e como a Dalila falou, é sempre um privilégio a gente estar aqui, sobretudo porque não só a gente compartilha da palavra, mas a gente é edificado, né? E eu creio que todo mundo que ouviu o programa também foi edificado. E eu espero que essa palavra ela gere frutos de fato na nossa vida, na vida de cada ouvinte, e que nós possamos nos tornarmos modelos, né, e sermos cristãos autênticos de fato, né, seguidores de Cristo em todas as nossas atividades, todas as áreas da nossa vida. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, de tirarmos esse tempo tão maravilhoso, tão proveitoso, tão edificante para compartilharmos a Tua palavra, onde nós não só aprendemos um pouco mais da Tua palavra, do Teu reino, mas nós percebemos que existem coisas na nossa vida que podem melhorar, que precisam mudar, para que nós sejamos modelos de fato, para que nós sejamos luz do mundo, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Nos ajude a entender aquilo que nós precisamos abrir mão e nos ajude também a passar com mais fé e perseverança pelas dificuldades, pelos momentos de fraqueza, para que nesses momentos nós saiamos mais fortes. Nos dê também a ousadia para que nós possamos testemunhar do Teu amor e testemunhar do Evangelho pleno e verdadeiro para as pessoas que estão lá no mundo e que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Abençoe a cada ouvinte, a cada irmão e amigo, abençoe o nosso dia de hoje em todas as nossas atividades e nos ajude a viver essa palavra de fato, na prática, e gerar frutos e frutos que permaneçam também por toda a eternidade. Muito obrigado por tudo. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, um abraço a todos e até a próxima sexta, se o Senhor Deus nos permitindo.